Parábola da viúva oprimida ou do juiz iníquo. Propôs-lhe Jesus uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e não desanimar nunca, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha constantemente ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha a molestar-me. Então, disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado para defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Está em Lucas, capítulo 18, versículos de 1 a 8. Homem prepotente e incrédulo, armado dos poderes da justiça humana, abusava dessa justiça e menosprezava os direitos e interesses daqueles que de suas funções dependiam. E assim, uma viúva constantemente o solicitava para que julgasse um processo do qual dependia sua subsistência. E o juiz, apesar de não temer nem respeitar a ninguém, nem mesmo a Deus, por fim atendeu a viúva para livrar-se da importunação. Se a justiça, embora demorada, se faz na terra até contra a vontade dos juízes, como não há de ser ela feita pelo supremo e justo juiz do céu? A deficiência não é, pois, de Deus, mas sim dos homens, principalmente na época que atravessamos, em que Jesus encontra os corações vazios de fé, vazios de crença, vazios de amor a Deus, vazios de caridade. Foi o que aconteceu com esse juiz na parábola proposta por Jesus. A parábola nos adverte que jamais devemos perder a esperança no afã de merecer o atendimento divino às nossas súplicas, e nem duvidar que o socorro solicitado venha ao nosso encontro. Ela nos ensina que a justiça divina pode tardar, mas jamais falha. O Espiritismo nos ensina que o espírito, em sua trajetória evolutiva, tende a experimentar provações, em que jamais poderá se esquivar. Por outro lado, as transgressões que comete contra a lei externa originam expiações, das quais não se libertará enquanto não as houver resgatado. É o cumprimento do preceito evangélico: dali não sairá enquanto não houver resgatado o último ceitil. Assim, as preces que erguemos aos céus terão sempre o mérito de nos dar forças e sustentação, e nunca de alterar os processos expiatórios ou probatórios aos quais estejamos submetidos. Por isso, ensinam os benfeitores espirituais: peçamos a Deus para que fortaleça os nossos ombros para podermos carregar a cruz, e nunca para retirar a cruz de nossos ombros. Esta parábola põe em evidência a necessidade de jamais esmorecer no recurso da prece, mantida pela fé, confiando sempre na justiça de Deus, e confirma a promessa: batei e abrir-se-vos-á.